Boa tarde, meus amores. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício da aula anterior. Primeira questão. O tempo é uma questão de fundamental importância para a existência do ser humano. Os grupos humanos da pré-história o contavam através. Aí nós temos as alternativas A, B, C e D. A alternativa A nos diz assim: dos calendários que existiam há milhares de anos. Não está correto, porque o povo da pré-história ainda não possuíam calendários. De galhos de árvores? Também não. Dos desenhos das pinturas rupestres? Também não. Eles contavam o tempo através de quê? Das observações dos fenômenos naturais. Vocês lembram que eu expliquei que eles observavam a Terra, eles observavam a posição do Sol e assim eles iam fazendo a contagem do tempo. Então, a resposta certa era o item C. Marque V para verdadeiro e F para falso nos itens a seguir a respeito do tempo cronológico. Lembrando que o tempo cronológico é aquele que diz respeito a você, a acontecimentos da sua vida, né? Quando nasceu, quando morreu, quando se profissionalizou, quando entrou para a faculdade, quando caiu, é a respeito do ser humano em si. O primeiro item diz assim: ocorre a partir das atividades da natureza, compreendendo apenas as mudanças enfrentadas pelas marés, fases da lua e posição dos astros. Falsa. Marca o desenvolvimento humano e os grandes acontecimentos históricos. Falso, porque nós estamos falando do tempo cronológico e não do tempo histórico. Marca os acontecimentos históricos, tais como a queda do Império Romano e a Revolução Francesa. Falso também. Ocorre a partir das atividades humanas, desde o nascimento até o falecimento do indivíduo, passando pelo crescimento e profissionalização. Verdade. O tempo cronológico a respeito das atividades humanas, sobre o que acontece na vida da gente. Terceira questão. Marque a alternativa correta. Tempo histórico é aquele que ocorre levando em construção o desenvolvimento biológico do ser humano desde seu nascimento até sua morte. Falso. Isso aí é o tempo cronológico. Segundo item, prioriza os acontecimentos que marcaram um povo, tais como revoluções, guerras, curas e doenças, revoltas, entre outros. Verdade. Então, a alternativa correta é o segundo item. Por que não é o terceiro? Porque o terceiro diz assim: ocorre levando em consideração as mudanças da natureza provocadas pelo homem. Não, o tempo histórico não estuda sobre isso. E nem é o outro item, o último, porque o último diz assim: prioriza os elementos que envolvem somente elementos da natureza. Também não. Então, a resposta certa é o segundo item. Entre o tempo histórico e o tempo cronológico, qual interessa mais para o historiador? É o tempo histórico, que o que mais interessa, porque ele se baseia no estudo e acontecimentos de um povo e não se prende somente a uma pessoa, como o cronológico. Quinta questão, qual é o principal instrumento do tempo cronológico? Eu expliquei isso aqui para vocês e teve pessoas que ainda errou no exercício. É o calendário, o principal instrumento do tempo cronológico é o calendário. Sexta questão, o calendário que nós utilizamos é o calendário gregoriano. A respeito dele, responda os itens abaixo. Item A. De onde surgiu esse nome gregoriano? Foi baseado no Papa Gregório. Como é dividido esse calendário? É através dos dias da semana, meses e anos. Em que ele se baseou ao ser criado? No nascimento de Jesus. Quando começa e quando termina? E quantos dias ele tem? O nosso calendário ele começa no 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. E ele possui 365 dias. O item E diz o seguinte: você queria que ele fosse diferente, por quê? Aí essa resposta é pessoal. Se você quiser que ele fosse diferente, você diria que sim e escreveria o porquê. O tempo cronológico pode ser dividido em... Aí tem algumas alternativas, eu escrevi aqui as corretas, que é meses,
séculos e milênios e semanas.